A política brasileira entrou em mais um daqueles momentos de tensão em que parece que a corda pode arrebentar a qualquer instante. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, imposta após novas revelações no processo sobre a tentativa de golpe de Estado, não apenas abalou o campo conservador como também mergulhou a direita em uma profunda crise de identidade. Por anos, Bolsonaro foi o eixo em torno do qual gravitou toda a direita brasileira, seja nos seus setores mais radicais, seja nos mais moderados que, ainda que desconfortáveis com os excessos, encontraram nele a figura capaz de enfrentar o PT e galvanizar milhões de eleitores. Agora, sem o ex-presidente nas ruas, sem a retórica diária que mobilizava multidões, e limitado a despachos judiciais e à condição de investigado, o movimento que ele mesmo personificou encontra-se à deriva, fragmentado e instável. A direita brasileira, desde 2018, teve em Bolsonaro a sua figura de unificação. Diferente de outros líderes que surgiram com base em partidos ou movimentos organizados, Bolsonaro foi a própria personificação do projeto. Isso significou que a força da direita esteve intimamente ligada ao carisma do ex-capitão, à sua capacidade de comunicação direta com a base e ao discurso de confronto com o sistema. Mas essa centralidade também criou uma fragilidade. Sem ele em cena, o castelo treme. E agora, com a prisão, a realidade dessa dependência ficou ainda mais evidente. Os primeiros dias após o anúncio da prisão domiciliar foram de choque e caos. Parlamentares ligados ao bolsonarismo buscaram respostas rápidas. Houve vigílias no Congresso, deputados acorrentados em protesto, discursos inflamados transmitidos ao vivo pelas redes sociais, tentando manter acesa a chama de resistência. Pastores como Silas Malafaia organizaram correntes de oração, enquanto governadores alinhados, como Tarcísio de Freitas, passaram a denunciar perseguição e alertar para um suposto risco à democracia. Mas, passadas as primeiras horas, a verdade é que o movimento parecia mais reativo do que coordenado, preso em uma mistura de indignação e falta de estratégia. Internamente, a prisão de Bolsonaro escancarou divisões que já existiam. Mensagens e trocas de acusações entre seus filhos, aliados e lideranças estaduais vieram à tona, revelando um campo conservador com múltiplos interesses, mas sem liderança clara. Para alguns, o caminho é seguir defendendo Bolsonaro como mártir, transformando-o em símbolo de resistência contra o que chamam de abuso do judiciário. Para outros, é preciso começar a preparar o terreno para novos nomes, alguém que possa assumir a dianteira do movimento e consolidar a base bolsonarista em uma candidatura viável para 2026. O problema é que ninguém parece reunir, sozinho, as condições para ocupar esse espaço. Se olharmos para os principais personagens da direita hoje, o quadro é desafiador. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é o nome mais mencionado como sucessor natural, mas sua postura mais técnica, menos ideológica e mais focada na gestão, cria resistências entre os setores mais radicais. Além disso, Tarcísio sabe que, ao herdar o eleitorado de Bolsonaro, também herdaria todos os seus inimigos, e isso pode não ser a estratégia que deseja para sua carreira política. Os filhos de Bolsonaro, por sua vez, têm visibilidade e influência, mas carregam a marca da divisão interna e das disputas familiares que enfraquecem o movimento. Outros nomes, como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, surgem como alternativas de governadores de direita, mas nenhum deles tem a força nacional ou a narrativa populista que Bolsonaro carregava. Diante desse vácuo, a direita flerta com a fragmentação. Enquanto uns defendem manter Bolsonaro no centro da narrativa, ainda que preso, outros acreditam que insistir no seu nome é um erro estratégico, já que ele dificilmente poderá disputar eleições ou ter liberdade política plena. Essa divergência é o que dá a sensação de desorganização, não há consenso sobre o caminho a seguir, e cada grupo parece puxar para um lado. É um cenário semelhante ao de outros países em que líderes populistas caíram, deixando órfão um campo político inteiro. As ruas, que durante anos foram palco de demonstrações massivas de apoio, agora mostram sinais de desgaste. Houve atos em defesa de Bolsonaro após a prisão, mas em menor escala e com menor poder de mobilização. Isso não significa que sua base desapareceu, pelo contrário, ela continua fiel e aguerrida, mas o efeito psicológico da prisão e a ausência do líder para discursar em pessoa reduzem a capacidade de engajamento. Além disso, o medo de repressão e a desconfiança sobre até onde é seguro protestar inibem muitos apoiadores. O bolsonarismo que incendiava avenidas com milhões agora precisa se reinventar para sobreviver. Enquanto isso, do outro lado, as instituições se reforçam. A decisão judicial de prender Bolsonaro foi acompanhada de discursos sobre a necessidade de preservar a democracia, punir tentativas de golpe e mostrar que ninguém está acima da lei. Para setores progressistas e para grande parte da imprensa internacional, essa foi uma medida de fortalecimento institucional. Mas para a direita, o efeito foi o oposto. A prisão reforçou a narrativa de perseguição política, transformando Bolsonaro em um suposto preso político, uma ideia que pode ser usada como combustível nos próximos anos. E aqui está uma das contradições mais interessantes do momento. Ao mesmo tempo em que a prisão enfraquece a direita pela ausência de seu principal líder em atividade, também pode fortalecer o movimento ao criar um mártir. Líderes presos, ao longo da história, muitas vezes ganham um simbolismo ainda maior do que tinham em liberdade. Bolsonaro pode vir a se tornar o centro de uma narrativa de resistência,
alimentando ainda mais o sentimento de vitimização que mobiliza sua base. A questão é se esse simbolismo será suficiente para manter o campo unido até que um novo nome consiga assumir o bastão. No Congresso, a situação também é tensa. A bancada de direita tenta obstruir votações, adotar medidas de impacto e criar um ambiente de instabilidade, mas sem uma liderança central, as ações parecem descoordenadas. Há quem acredite que, sem Bolsonaro, o grupo pode perder espaço e força de barganha, abrindo caminho para maior protagonismo da esquerda e do centro. Essa percepção aumenta a sensação de urgência dentro do movimento, mas ainda não produziu uma resposta efetiva. No cenário internacional, a prisão repercutiu de forma dividida. Enquanto governos progressistas e parte da imprensa europeia apoiaram a decisão, vozes dos Estados Unidos e de outros setores conservadores apontaram para uma suposta perseguição política, ecoando o discurso da direita brasileira. Essa repercussão internacional fortalece, em parte, a narrativa bolsonarista, mas também evidencia como o Brasil tornou-se um laboratório político onde se experimenta a luta entre populismo e instituições democráticas. A verdade é que a direita brasileira está em transição. Ela ainda não decidiu se será o bolsonarismo sem Bolsonaro ou se buscará se reinventar em algo novo. O risco é que, nesse processo, se fragmente demais e perca a capacidade de enfrentar um adversário que segue coeso, o campo da esquerda, liderado pelo PT, que observa de camarote a turbulência do outro lado. As eleições de 2026 serão o grande teste. Até lá, a direita precisará se reorganizar, definir uma estratégia e, principalmente, escolher quem será o rosto que a representará. Até esse momento chegar, o que se vê é instabilidade. A prisão de Bolsonaro desnudou a dependência de um único líder e abriu uma disputa interna que pode levar a rupturas mais profundas. O futuro ainda é incerto. Ou a direita encontrará um caminho de unificação, transformando a prisão em combustível para uma narrativa de resistência, ou se perderá em brigas internas, deixando o campo livre para seus adversários.